Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E antes de começar o Cripto Minuto de hoje, eu gostaria de falar para vocês que ontem não teve episódio, porque que nem a gente chegou a informar no nosso Instagram, no @criptofácil, eu ia estar em viagem, então acabei não conseguindo gravar o episódio. Mas hoje a gente volta à programação normal. E para abrir o episódio de hoje, em resposta à falta de clareza sobre o mercado de criptomoedas da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, a Coinbase entrou com um pedido de mandado de segurança nesta terça-feira, dia 23, contra o regulador. O diretor jurídico da exchange, Paul Agrawal, tuitou: "Mandamos o remédio sob medida para os fatos extraordinários apresentados até aqui", referindo-se justamente ao recurso judicial. Abre aspas. A SEC demonstrou sua intenção de continuar sua campanha de fiscalização contra a indústria de criptomoedas nos mesmos tópicos levantados pelo pedido da Coinbase, ignorando esse pedido como fez por anos com outros pedidos regulatórios relacionados a ativos digitais. Fecha aspas. Caso a SEC decida negar o pedido da Coinbase, ainda pode ser compelida por um mandato de segurança, definido nos Estados Unidos como uma ordem judicial para garantir que um órgão governamental cumpra determinadas solicitações, para tomar uma decisão em relação à regulamentação de ativos digitais. Uma ordem de mandato de segurança de um tribunal, segundo a Cornell Law School, exige que um funcionário governamental cumpra adequadamente seus deveres oficiais ou corrija um abuso de discricionariedade. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas é importante a gente ver a movimentação da Coinbase, que é um grande player do mercado, em relação à SEC, que a gente tem visto sim uma certa perseguição em relação às empresas de criptomoeda. E falando em empresas de criptomoeda, a Reuters publicou uma reportagem também nessa terça, dia 23, afirmando que a Binance fez uma má gestão de recursos pelo menos entre 2020 e 2021, ao misturar os fundos dos usuários com a sua própria receita. Na reportagem, a agência de notícias diz que ex-insiders confirmaram que a exchange violou as regras financeiras dos Estados Unidos, que exigem que o dinheiro dos clientes fiquem separados do dinheiro da empresa. Uma das fontes disse que as somas chegavam a bilhões de dólares. Além disso, afirmou que a mistura acontecia quase diariamente nas contas que a Binance mantinha no Silvergate Bank. A Reuters afirmou, no entanto, que não pôde verificar os números ou a frequência de forma independente, mas afirmou ter analisado um registro bancário mostrando que, em 10 de fevereiro de 2021, a Binance misturou 20 milhões de uma conta corporativa com 15 milhões de uma conta que recebia dinheiro de clientes. Ex-reguladores dos Estados Unidos disseram à reportagem que os fluxos de dinheiro da Binance indicam uma falta de controles internos para garantir a separação dos recursos. Em comunicado enviado à própria Reuters, a Binance já negou, abre aspas, "Não usávamos essas contas para aceitar depósitos de usuários, usávamos para facilitar as compras dos usuários de cripto. Não houve mistura em nenhum momento porque são fundos 100% corporativos." A pessoa, o porta-voz da Binance, o Brad Jaffe, esclareceu ainda que quando os usuários enviavam dinheiro para a conta, eles não estavam depositando fundos, em vez disso estavam comprando a stablecoin BUSD. E falou assim, esse processo é exatamente a mesma coisa que comprar um produto da Amazon. Enfim, a Binance negou de diferentes formas possíveis, seja no Twitter ou seja na nota da Reuters, e esse caso ainda vai muito longe, Não é de hoje que a Binance sofre esse tipo de comentário no mercado e provavelmente a gente ainda vai demorar um bom tempo para saber se é verdade ou não. E falando de verdade ou não, ao que parece, a nova gestão da FTX está avançando em seu plano de retomar as atividades. Novos documentos revelam que o atual CEO, John Ray, que está administrando o processo de falência da exchange de criptomoedas, desenvolveu diversas atividades nos últimos meses que parecem estar relacionadas com o plano de reinicialização da FTX. Em abril, conforme noticiou o CryptoFácil.com, Ray já tinha dado a entender que a exchange poderia retomar as suas atividades no segundo semestre de 2024. Ele teria dito ao Wall Street Journal que a ideia de retomar as atividades visa recuperar o valor para os credores e clientes. Lembrando, a FTX entrou com um pedido de proteção contra a falência, uma analogia à nossa recuperação judicial, no fim do ano passado, em novembro, para ser mais exato. O colapso da exchange deixou prejuízos de mais de 11,6 bilhões de dólares. Além disso, desestabilizou todo o mercado de ativos digitais e colocou uma dúvida em relação à atuação das exchanges centralizadas. Com essas notícias de que a FTX está avançando nesse suposto plano, o FTT, que é o token nativo da rede FTX,
chegou a valorizar durante alguns momentos cerca de 20%. O mercado ficou otimista e algumas pessoas aproveitaram para realizar os seus lucros em cima da FTT. E falando em polêmica, falando em novidades, após causar muita polêmica e muita controvérsia no mercado de criptomoedas, ao anunciar uma nova atualização chamada Ledger Recover, a fabricante de carteiras, a fabricante de hard wallet Ledger, adiou os planos de lançamento dessa ferramenta. A ferramenta em questão visa permitir a recuperação das chaves privadas da carteira por meio de um sistema de backup que deixa fragmentos das chaves armazenadas com terceiros. A informação deixa os usuários da carteira alarmados com a possibilidade de terem suas chaves vazadas ou acessadas por terceiros. Embora a Ledger tenha dito que o serviço é opcional e totalmente seguro, era óbvio que o mercado não aceitaria isso muito bem. O CEO da Ledger, o Pascal Gauthier, admitiu que as frases privadas das carteiras dos clientes da Ledger que usam o recurso podem, em tese, ser entregues aos governos em caso de intimação. Abre aspas. A única preocupação realmente é se formos intimados por um governo a recuperar os 3 fragmentos. Fecha aspas. Diante da repercussão negativa, Gauthier informou que a Ledger recuou com o lançamento. Em uma carta aberta aos usuários, o CEO disse que não apresentará o novo recurso antes de liberar o código para ele. A empresa também agendou uma sessão no Twitter Space nesta terça para discutir o assunto. Vale ressaltar que não foi só a comunidade brasileira, mas a comunidade mundial reagiu muito mal a esse lançamento, inclusive com diversas pessoas sugerindo um boicote à própria Ledger. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Já tenho um encontro marcado com vocês aqui no próximo episódio. Valeu!